No mundo inteiro existem lugares que foram abandonados pelos homens, seja por desastres naturais ou até mesmo por guerras. Muitos desses lugares ficaram ainda mais bonitos depois de deixados para trás. Afinal, a natureza tomou de volta o espaço que era dela. Ficou curioso para conhecer esses belos lugares? Então conheça agora os 4 lugares abandonados mais incríveis do mundo. Pripyat, uma cidade abandonada. Pripyat é o nome dado a uma cidade ucraniana localizada no centro-norte do país, no Oblast, província de Kiev. Atualmente é uma cidade fantasma. Pripyat é conhecida por ter sido o centro habitado mais próximo da antiga usina nuclear de Chernobyl, local do acidente nuclear amplamente noticiado em meados da década de 80 do século 20. Seu nome é emprestado do rio que corre ali próximo, o Pripyat. O desastre envolvendo a explosão e consequente vazamento do material radioativo foi responsável pela morte de cerca de 4.000 pessoas, em números fornecidos pela ONU, incluindo vítimas decorrentes de sequelas da radiação nuclear. Os números são, porém, contestados por outras organizações como Greenpeace, que sustentam o número de até 93.000 vítimas. Na época do acidente, a Ucrânia era uma das repúblicas soviéticas, e Pripyat tinha uma população de cerca de 50.000 habitantes. Devido ao fato de estar tão próxima ao local da tragédia, a cidade foi evacuada e o que restou dela está hoje contido em uma área de 30 quilômetros, chamada de Zona de Exclusão de Chernobyl. Originalmente um modesto reduto de agricultores, a região teria seu destino mudado em 1970, quando a usina nuclear foi instalada, a primeira em toda a Ucrânia. A 18 quilômetros dali, a cidade de Pripyat era construída com o objetivo de abrigar os trabalhadores de Chernobyl. Meticulosamente planejada, Pripyat possuía uma ampla rede de atrativos culturais, destacando-se livrarias, teatros, bibliotecas, escolas de arte e salas de concertos. Sua infraestrutura era exemplar, contando com um centro médico, escolas secundárias, escola técnica, mercados e restaurantes. Destacavam-se ainda as diversas pré-escolas e as opções para a prática de atividades físicas. Pripyat era, enfim, uma cidade modelo, onde mais de 1.000 crianças nasciam anualmente. Antes do desastre, estavam sendo planejadas diversas obras, como uma clínica dental especializada, uma grande loja de brinquedos, um cinema e 2 salas de exibição, e até mesmo um parque, adornando a entrada da cidade. Tudo feito com a expectativa de que a população da cidade quase que dobraria em poucos anos. Infelizmente, todo esse processo e bem-estar foi posto por terra no desastre ocorrido na usina nuclear. Com o vazamento de resíduos nucleares, grande parte da população ficou exposta a níveis altíssimos de radiação. O governo soviético procurou abafar a tragédia, e detalhes sobre o número de mortos não eram divulgados. Calcula-se que o desastre ocorrido em Chernobyl tenha liberado uma quantidade de radiação 100 vezes maior do que as das bombas atômicas que atingiram o Japão na Segunda Guerra Mundial. Reino de Gulliver. Existem lugares no Japão que por alguma razão foram completamente abandonados. Esses locais são chamados de Haikyo, que em tradução livre significa ruínas. O parque temático Reino de Gulliver está localizado na cidade de Kamikushiki, no Japão. O parque foi inspirado no conto clássico de Jonathan Swift, O Gulliver. Sua inauguração foi no ano de 1997 e operou somente até o ano de 2001. Em 2007, o parque foi demolido, mas antes disso, o local recebia muitas visitas de exploradores de Haikyo, especialmente por causa da réplica gigante de Gulliver. Segundo dizem, o parque foi fechado em virtude da localização. Apesar de estar localizada no Sope, no Monte Fuji, o parque tinha grande proximidade com a floresta de Aokigahara, local muito procurado para a prática de suicídios. Chateau Miranda. Chateau Miranda foi um castelo construído em 1866 por um arquiteto inglês para a família Liedekirk Beaufort. A família viveu lá até a Segunda Guerra Mundial, quando foi assumido pela Companhia Ferroviária Nacional da Bélgica. Depois, foi ocupado como orfanato e acampamento, para depois ser totalmente abandonado. Está vazio desde 91, devido ao fato de os proprietários não terem conseguido os fundos necessários para a renovação e manutenção da vasta propriedade. No início de 2013, os proprietários do castelo entraram com uma petição para demolir o castelo e o mesmo começou desde outubro de 2016. No início do ano passado, cerca de metade do pitoresco castelo centenário já foi demolido, com suas memórias sombrias escondidas nas mentes dos habitantes locais e dos visitantes rebeldes. Um lugar de contos de fadas, um castelo de reis, rainhas e príncipes.
Assim é Chatel Miranda. Localizado entre montanhas e árvores, é um lugar para ver o pôr do sol e se apreciar o que a vida tem de belo e simples. O que se pode dizer de um lugar assim? É tão lindo e intenso, mesmo sendo abandonado. Inclusive, é esse o abandono que dá ao local esse mistério que encanta visitantes e curiosos. Cemitério de carros. A tranquila aldeia de Châtillon, na Bélgica, guarda uma relíquia histórica assustadora, um enorme cemitério de carros. São dezenas de veículos que enferrujam no meio da floresta e atualmente estão cobertos de folhas, galhos e musgo. Acredita-se que os carros teriam sido escondidos por soldados norte-americanos que ocupavam o país durante a Segunda Guerra Mundial e precisaram voltar para casa. Sem ter dinheiro para mandar os carros para os Estados Unidos, os soldados estacionaram os veículos no meio da mata na esperança de pegá-los de volta. Mas, depois da partida em 1947, isso nunca aconteceu. Os carros começaram a enferrujar, enquanto moradores do local roubaram as peças restantes que não foram corroídas pelo tempo. Reza a lenda que os moradores teriam continuado a trazer automóveis para os arredores da cidade. A região chegou a ter 4 cemitérios, com 500 veículos ao todo. Um deles, próximo a diversos quintais, estava repleto de carros das décadas de 1960, 70 e 80. Só um desses ferros velhos continua a existir e a assustar as pessoas. Qual desses lugares mais impressionou você? Deixe a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho também de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!